Bom dia, amigos. Estou trajando hoje excepcionalmente preto, em sinal de luto pelo tema de que vou tratar. Falarei hoje sobre drogas e sua relação com a projeção astral. E quando eu falo de drogas, sempre me vem à mente artistas conhecidos, sobretudo alguns mais antigos, que eu ouvi muito, curti muito quando era mais novo e que morreram de overdose, como John Bonham, baterista da banda Led Zeppelin, de rock, que eu até hoje gosto de ouvir, Jimi Hendrix, grande guitarrista dos anos 60, se não me engano, morreu de overdose em 68, Janis Joplin, outra roqueira, que eu acho que morreu de overdose em 69, e muitos outros que morreram de overdose, famosos. A nossa brasileira Elis Regina também morreu de overdose. A Amy House, que mais recentemente, cantora americana, eu acho, também morreu de overdose. Uma outra cantora americana. E desde os anos 60 que nós assistimos pela televisão a notícia de morte, de overdose de droga, de pessoas famosas do cinema, do mundo da música. Só aí já mostra pra gente o perigo das drogas. E eu quero falar um pouco hoje da relação das drogas com a projeção astral. Eu nunca usei drogas para sair do corpo, para me projetar, nunca usei. Sou totalmente contrário à ideia do uso de qualquer tipo de substância química para produzir esse fenômeno que é a saída do corpo, que é um fenômeno natural, é um fenômeno mesmo biológico, espiritual, e é uma coisa da natureza, porque nós somos espíritos e apenas neste momento estamos encarnados ou reencarnados em um corpo físico, que chamamos também de corpo de carne, e passamos a maior parte do dia integrados a esse corpo, mas ao dormir, o corpo é quem dorme, nós nos libertamos, nós voltamos ao estado de espírito livres que somos. Então, a saída do corpo, a projeção astral, nada mais é do que a libertação da alma, a libertação do espírito, durante um tempo, mesmo estando ele reencarnado. Durante 6 a 8 horas por dia, normalmente, nós vivenciamos aquela condição de espírito livres e não está reencarnado, não está preso, aprisionado a um corpo de carne, um corpo físico que limita a consciência do espírito, não é mesmo? E nós voltamos àquele estado original de espírito livre, voltamos ao mundo original, que é o mundo espiritual, o plano astral, o plano mental. E por que sou contra o uso de drogas? Pelo seguinte, qualquer tipo de droga, e aí eu incluo álcool também como droga, porque álcool também é uma droga, álcool também causa alucinação, altera a percepção, altera os sentidos, altera a mente. E como altera? À medida que você ingere mais e mais e mais e mais álcool. Quanto maior a quantidade de álcool, mais a sua visão é alterada, a sua audição é alterada, o seu tato é alterado, a sua gustação, o olfato, percepção de um modo geral. Você altera. E muitas pessoas mudam muito quando bebem. Ficam violentas, ficam agressivas, outros ficam depressivas, choram à toa. Então há uma mudança, há uma alteração no estado emocional, no estado psíquico de quem bebe. E eu falo isso por conhecimento de causa, com conhecimento de causa, porque eu bebi dos 15 aos 19 anos, eu bebi bastante. Depois eu deixei, depois voltei, deixei, voltei, deixei várias vezes, com um espaçamento cada vez maior nos períodos em que eu bebia, mas já bebendo menos, até que eu enjoei completamente de álcool e deixei totalmente. Não como uma decisão racional, não por uma decisão racional, mas simplesmente enjoei do álcool.
seja do gosto, seja do cheiro, seja do efeito que o álcool produzia na minha mente, nos meus sentidos, nas minhas percepções. Eu deixei de curtir tudo isso envolvendo o álcool. Qualquer outro tipo de droga, maconha, LSD, cocaína, crack, seja qual for ela, os efeitos às vezes variam um pouco de uma para outra, mas todas elas alteram as nossas percepções. Todas as drogas que possuem um efeito alucinógeno, elas causam essa alteração da nossa percepção, altera a visão, a audição, altera tudo, o estado psíquico, causa muitas vezes alucinações da pessoa vivenciar naquele momento, no corpo, no estado de vigília, uma outra realidade, uma alucinação em que essa realidade é completamente alterada. Quando nós pensamos na projeção astral, quando nós pensamos em procurar sair do corpo de forma consciente, que é propriamente dito a projeção astral, nós tentamos sair de forma consciente, nós, acredito eu, logicamente, pensamos em sair com a consciência plena, com lucidez, não é mesmo? Com a mesma lucidez, com a mesma consciência, pelo menos, se não mais ampliada, mas pelo menos com a lucidez, com a consciência que eu tenho aqui agora, acordado, em estado de lucidez, no estado de vigília. Eu estou aqui acordado, no estado de vigília, não é mesmo? Eu tenho plena consciência de tudo que está se passando ao meu redor, tenho plena consciência das minhas percepções, dos meus sentidos, dos meus pensamentos, que são claros na minha mente. Então, quando eu tento sair do corpo, quando eu produzo essa saída consciente do corpo, eu quero sair, logicamente, com esse mesmo estado de espírito, com esse mesmo estado de consciência. Eu quero estar completamente lúcido para perceber e poder analisar as coisas ao meu redor do jeito que eu percebo e analiso aqui agora, acordado, em estado de vigília. Eu não quero sair do corpo com a mente alterada, com as percepções alteradas. Se eu bebo 2, 3, 4, 5 latas de cerveja e eu conseguir sair do corpo, se eu conseguir sair do corpo assim, eu vou estar com a minha percepção toda alterada. Então, eu vou ver fora do corpo as coisas com a clareza que eu veria se eu não tivesse bebido? De modo algum, de modo algum. Assim como, se eu beber essa quantidade de cerveja aqui, acordado, eu já não vou mais perceber as coisas ao meu redor do mesmo jeito. E isso eu não estou nem colocando uma quantidade bem maior de álcool no sangue, porque se você bebe bem mais, as suas alterações de percepção, sua alteração consciencial é muito maior, sua percepção, né, pelos sentidos serão ainda muito mais alterados, você vai enxergar menos, você vai ter menos lucidez de pensamento. É o que acontece quando a gente bebe aqui, não é mesmo? Veja uma pessoa embriagada, não raciocina direito, o pensamento é lento, o movimento é lento, né? As coisas são desnaturadas, não entende as coisas de uma forma clara, a pessoa que está embriagada. Imagine uma pessoa embriagada fora do corpo, se relacionando com espíritos, você não sabe o que vai encontrar fora do corpo, não é mesmo? Então, não é uma coisa sensata pensar em beber e tentar sair do corpo. E vamos partir agora então para outras drogas, as chamadas drogas ilícitas, já que o álcool é uma droga lícita, a sociedade permite, o Estado permite, a propaganda é totalmente liberada, muitas vezes os próprios pais incentivam os filhos a beberem, bebem nas frentes dos filhos, ainda incentivam, ainda fornecem bebida dentro de casa para os filhos, então há todo um incentivo ao consumo do álcool na nossa sociedade ocidental toda, não é mesmo? Os países muçulmanos, eles não bebem álcool, eles não ingerem álcool, a religião não permite, então eles não bebem. Mas nós ocidentais ingerimos muito álcool, a sociedade permite, a sociedade incentiva, o Estado arrecada muitos impostos das empresas de bebida, então por isso as propagandas são totalmente liberadas, pode fazer o que quiser na televisão. E aí o que nós assistimos?
adolescentes cada vez mais novos entrando no mundo do álcool e se viciando, com 13, 14, 15 anos, cada vez mais jovens se tornando alcoólatras. Só que nem eles reconhecem, nem os pais reconhecem, nem a sociedade reconhece, nem o Estado reconhece que eles são alcoólatras. Mas nós temos hoje uma quantidade cada vez maior de jovens e adolescentes alcoólatras e adultos também, né? Agora, se a gente parte para pensar uma LSD, uma cocaína, uma heroína, drogas chamadas pesadas e ilícitas, né? A produção, o comércio e a mesma utilização são ilícitos. Essas drogas alteram muito mais a percepção, muito mais. Você tomar um comprimido de LSD, ou cheirar uma carreira lá de cocaína, ou tomar uma injeção na veia de heroína lá líquida, com poucos minutos, você vai estar em um outro estado mental. Suas percepções todas vão ser muito alteradas. Se você sair do corpo dessa forma, você não será você. Você não será você fora do corpo. Por quê? Quando você toma uma droga muito pesada, que altera demais as percepções, você aqui agora, acordado, já não é mais você, você não é o mesmo, suas percepções mudam muito, seu estado de consciência muda muito. Fora do corpo você vai ser a mesma pessoa? Não. Você vai estar fora de si, você vai estar com as percepções muito alteradas. E aí, se você sair do corpo, digamos que você saia do corpo, até produzido o fenômeno da saída provocada, digamos, pelo uso da droga, é possível que aconteça. Mas digamos que você saia da droga, digamos que você saia do corpo usando uma droga desse tipo, LSD ou a cocaína. O que vai acontecer? Você vai estar ali, meio perdido, sem entender o que está acontecendo, sem ter uma lucidez, uma clareza de entendimento das coisas que estão acontecendo ao seu redor, naquela outra dimensão que você não conhece, é como você conhece essa dimensão física. Você não sabe quem você vai encontrar, com quem você vai se deparar, os espíritos, a qualidade, o tipo de espírito que você vai encontrar fora do corpo, no mundo espiritual, no plano astral, e você não vai estar no seu juízo perfeito, não vai estar no seu autodomínio completo, vai estar muito mais à mercê de determinados espíritos, inclusive e provavelmente viciados naquela mesma droga, sedentos de sentir aquelas sensações que você está sentindo, que pode colar em você, grudar em você, para sugar também aquela energia, aquela substância daquela droga junto a você. E Deus sabe o que Ele poderá fazer junto a você, como Ele poderá utilizar você, como Ele poderá se utilizar de você, fazer de você um instrumento, Deus sabe para quê. E você vai estar ali à mercê. Você vai estar à mercê, fora do juízo normal, perfeito, fora da sua consciência normal, fora do seu autocontrole normal, num mundo estranho, desconhecido. E quando você voltar para o corpo, despertar, como serão essas lembranças? Nítidas, claras? Ou lembranças loucas, misturadas, sem pé nem cabeça, sem sentido? Uma vez que, quando você usa uma droga mais pesada, você não tem controle sobre as alucinações que você pode ter. Você não tem controle. Quem toma um comprimido de LSD, quem cheira lá a cocaína, toma uma injeção de heroína, nunca sabe exatamente qual vai ser a viagem entre aspas. Não é viagem astral. Uma viagem mental, uma viagem de percepção. Nunca se sabe como vai ser a viagem com cada droga. E, aproveitando aí um parênteses, para voltar lá para o início, quando eu falei dos artistas, das pessoas que morreram, a razão de eu estar aqui de preto, de luto, né, pela lembrança desses que morreram de overdose,
Uma viagem com uma droga, sobretudo as drogas mais pesadas, pode ser uma viagem única, sem volta. Você pode cheirar uma cocaína, você não sabe que você tem um problema cardíaco. Você tem uma deficiência cardíaca que nunca foi descoberta, porque nunca apresentou nenhum sintoma. Aí você cheira uma cocaína e seu coração pifa. Toma lá uma LSD, uma heroína, mais forte ainda, lá direto na veia, seu coração pifa. É assim que essas pessoas todas que eu citei o nome no início e muitas outras morreram. Morreram, o coração parou. A overdose provocou uma parada cardíaca. Então a viagem de droga, aquela viagem mental, pode ser uma só viagem de ida sem volta. Esse é o maior perigo das drogas. Qualquer viagem pode ser a única. Se você já teve outras viagens e não aconteceu nada, essa de hoje pode ser a última viagem. A viagem de hoje, com droga, pode ser a sua última viagem. Você nunca sabe se você amanhã vai estar vivo para viajar de novo. Viajar entre aspas, a viagem das drogas, a viagem da alucinação. Mas voltando para a projeção astral. Então você saiu, né? Saiu do corpo, lá tomando a droga, você volta, suas recordações vão ser confusas, misturadas, você não vai entender nada e você jamais vai ter certeza se aquilo que você viu no plano astral, no mundo espiritual, é real. Se você viaja, faz a viagem astral misturada com a viagem da droga, essa dupla viagem, você nunca vai ter certeza daquilo que você viu, de que aquilo que você viu fora do corpo é real, foi verdadeiro, no sentido de que aquilo realmente estava ali existindo no mundo espiritual. Porque a droga causa alucinação. Você mesmo está de vigília acordado, você já tem alucinações, suas percepções já são modificadas e você tem alucinação. Você pode olhar para um cachorro e ver um dragão aqui no mundo físico com a droga pesada. Fora do corpo, isso pode ser muito pior. O terror fora do corpo com uma droga pesada pode ser muito pior, muito maior. E as recordações nunca vão ser claras, nunca vão ser nítidas. Então, se você sai usando a droga, você está pensando em usar a droga para fazer viagem astral, para fazer projeção astral, desista. Não pense nisso, porque você nunca vai ter certeza de que você realmente saiu do corpo de verdade. Você nunca vai ter certeza de que você realmente vivenciou uma experiência fora do corpo. Você vai sempre ficar na dúvida se aquela viagem, aquilo que eu vi, foi apenas uma viagem mental, foi apenas alucinação, ou realmente eu saí do corpo mesmo, eu vi espírito, eu fui a um lugar, eu fui a uma cidade espiritual. E depois, o seu corpo astral, envenenado, intoxicado por aquelas drogas, pode levar você lá para baixo, para zonas escuras. Muita gente faz a viagem com as drogas e sai do corpo e muitas vezes desce para umbral, desce para zonas escuras e vai se encontrar com espíritos desencarnados, viciados, que estão muitas vezes ainda alucinados, ainda vivendo as alucinações das drogas. Eu que trabalho em reunião mediúnica há muitos anos, eu já conversei inúmeras vezes com espíritos que desencarnaram por causa da droga, desencarnaram de overdose. Eu conversei com muitos e muitas vezes, quando eles vieram, quando eles foram trazidos para a reunião mediúnica, eles tinham desencarnado recentemente e eles ainda estavam sob efeito da droga. O espírito desencarnado está no mundo espiritual, está no plano astral, ainda sob efeito das drogas, ainda vivenciando a alucinação. E aí a conversa com ele, a chamada doutrina, né, como fala no Espiritismo, no Centro do Espírito, essa doutrina, essa conversa com o espírito que está sob efeito da droga é muito mais difícil. Convencer ele de que ele morreu, de que ele desencarnou, é muito mais complicado, porque ele acha que tudo aquilo é uma viagem. Uma vez eu conversei com numa reunião mediúnica, e eu falava, tentando convencer ele numa boa, sutilmente, que ele já tinha morrido, tinha desencarnado, e ele ouvia, em determinado momento ele disse assim: olha, cara, eu estou vendo assim as suas palavras passarem aqui na minha frente, mas não estou entendendo nada.
estava totalmente chapadão, como se diz, né? Estava viajando, numa viagem mental, lá fora do corpo, mas fora do corpo de forma definitiva. Ele morreu com a overdose, né? Tomando droga numa praia, esse caso específico. E ele não se deu conta que morreu. Então, não só o uso de drogas é muito perigoso para a saúde, pode causar morte, uma única utilização de droga, principalmente as drogas mais pesadas, pode provocar sua morte, o seu desencarne precoce, e isso é uma forma de suicídio, sim, não adianta fugir disso, é um suicídio involuntário, mas é um suicídio, porque você sabe do risco, a televisão toda hora fala, há anos, décadas que a gente ouve falar isso, todo mundo sabe dos riscos. Então, se você assume o risco, você está assumindo o risco de morrer. Então, é um suicídio. É o mesmo de fazer roleta russa, botar uma bala no revólver, no 38, e é a mesma coisa. Usar uma droga pesada é como fazer uma roleta russa. Não tem diferença. É suicídio. E projeção astral com as drogas? Para que usar a droga se ela vai alterar o seu estado psíquico, emocional, vai alterar suas percepções e você não vai ter certeza de que você realmente está fora do corpo, de que é uma viagem astral e não uma viagem de alucinação das drogas? Para quê? É muito melhor, se você quer fazer projeção astral de verdade, se você quer desenvolver a saída consciente, se você quer conhecer o mundo espiritual, estudar lá, trabalhar lá, conhecer gente legal, você tem que ir de cara limpa, você tem que ir de mente lúcida, você tem que ir no seu estado normal, no seu melhor estado de equilíbrio, de lucidez psicológica. Você tem que estar sereno, sem medo, você tem que enxergar as coisas com clareza, com nitidez, jamais com alucinação. Jamais com alucinação. Se o mundo físico já é perigoso quando você toma droga e vai para a rua, o mundo espiritual é muito mais perigoso. Você toma uma droga e de repente se vê praticamente expulso do corpo por causa da droga, em algumas situações, acontece. Tem droga que expulsa mesmo, provoca mesmo uma projeção astral, mas não uma projeção astral consciente. Você foi jogado para fora, foi tirado do corpo, mesma coisa de uma anestesia, uma cirurgia. A anestesia também expulsa o corpo astral, ainda expulsa lá o duplo etérico em grande parte. Expulsa, bota para fora do corpo. É voluntário? É consciente? Não, é involuntário e inconsciente. Então não é projeção astral. Projeção astral propriamente dita é a saída do corpo de forma voluntária, consciente. É isso que a gente está buscando? Não é isso que nós estamos buscando? Quem estuda, quem está buscando a projeção astral, não quer sair consciente, saída voluntária, consciente. Com a droga, você pode ter uma saída involuntária, inconsciente, ou mesmo se for consciente provocada, você não vai estar no seu estado normal. Você não vai estar completamente lúcido para analisar, para entender, para interpretar tudo aquilo que está ao seu redor no mundo espiritual. Então não vale a pena. Não vale a pena, amigos. Para quem nunca experimentou droga, o meu conselho, não experimente. Não experimente. Porque pode ser uma única vez, pode ser uma viagem sem volta. Pode acontecer de você experimentar, não acontecer nada, mas pode acontecer de você experimentar e morrer, seu coração parar. Uma única vez, pode ser a única e a última vez, pode provocar sua morte, o seu desencarne. Então não vale a pena. Diga não às drogas sempre. Diga não às drogas sempre. Não vale a pena. Nem pensando na saúde, nem que você pense na vida de uma forma materialista, não vale a pena. Você está arriscando a sua vida, está arriscando a sua sanidade mental. Não vale a pena. É melhor você enxergar a vida de uma forma clara, nítida, lúcida, cara limpa, como, né, muitas vezes se fala, ou pelo menos falava nos anos 60, 70, de cara limpa. Cara limpa é sem droga, no seu estado normal, no seu estado natural. Eu prefiro 1000 vezes estar o tempo inteiro no meu estado natural, com a minha lucidez. E na hora que eu saio do corpo, voluntária ou involuntariamente, eu quero estar lúcido, eu quero estar lúcido, eu quero estar com a minha plena consciência para entender, para interpretar tudo o que está ali acontecendo ao meu redor. E quando voltar ao corpo, quando acordar, eu quero me lembrar com nitidez
de tudo que eu vivenciei, de tudo que eu experimentei fora do corpo. E com droga isso não vai acontecer. Então, amigos, não vale a pena, não vale a pena. Se você quer realmente fazer projeção astral mesmo, consciente de verdade, entendendo, se desenvolvendo cada vez mais espiritualmente fora do corpo, diga não a qualquer tipo de droga. Não use nenhuma substância para provocar a saída do corpo, porque você não precisa disso. Existem tantas técnicas para tentar sair do corpo. Muitas técnicas. Há muitos vídeos aqui no YouTube ensinando técnicas. Há muitos livros nas livrarias ensinando técnicas. Você pode desenvolver sua própria técnica também de sair do corpo, ou deixar que aconteça naturalmente, pedir ajuda aos mentores, ao seu anjo da guarda, ao seu amparador, e muitas vezes ele vem e dá ali um passe magnético e tira você do corpo e você sai consciente. Isso já aconteceu comigo tantas vezes. Se eu tivesse provocado, se eu tivesse feito nenhum relaxamento, nada, simplesmente estou deitado, ele cansado, quero dormir, e vem lá o meu mestre, vê um amigo espiritual, me dá um passe e vem aquele estado vibratório, né, o EV, e eu saio, mas sai consciente, mas eu nem quis produzir nada, mas eles me tiram, porque vão me levar para trabalhar, vão me levar para algum lugar, para auxiliar alguém, para socorrer alguém. Então, se eu for útil, eles vão me ajudar sempre me ajudaram a sair do corpo, quando eu me coloco à disposição para ajudar. Então, não preciso de droga, nenhum tipo de droga. Não use droga, seja para projeção, seja para qualquer coisa na sua vida. Diga não às drogas sempre, para que você não seja mais uma vítima das drogas, para que seus pais, seus filhos, esposa, amigos, não se lembrem amanhã de você, como eu lembro de John Bonham, como eu lembro de Jimi Hendrix, como eu lembro de Janis Joplin e tantos outros. Grandes artistas que deixaram saudade no mundo, embarcaram numa viagem sem volta, na viagem das drogas. Diga não às drogas. Diga sim à vida, à evolução espiritual, ao crescimento espiritual. Muita paz.